Nesse dia nós vamos ler a palavra do Senhor e eu sou grata a Deus por esta oportunidade, que foi me dada para assim a gente compartilhar juntos de um texto da palavra do Senhor. Nós vamos ler um texto lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, lá no finalzinho do capítulo 13, a partir do versículo 53, que diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali e, chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio esta sabedoria e estas maravilhas? Não é esse o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E os seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão conosco as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Glória a Deus por esta palavra neste dia. Meus irmãos, minhas irmãs, a gente precisa compreender algumas coisas acerca desse texto que foi lido. Jesus ele vinha ali de uma viagem onde ele estava falando por parábolas, ensinando a multidões. Depois ele parava em determinados momentos e explicava aos seus discípulos, Ele falou sobre a parábola do semeador, da semente de mostarda, do trigo e do joio. Então, assim, ele vinha de uma viagem onde as pessoas o ouviam. E mesmo que por meio de parábola, onde nem todos compreendiam, mas havia necessidade daqueles que se sentiam, que tinham fé, que tinham vontade e sede de buscar mais, havia ali a necessidade de explicação, a necessidade de relatar com mais detalhes aos mais íntimos, aos mais próximos, aquilo pelo qual ele falava por parábola. E ao chegar na sua pátria, que é na sua cidade, em outras traduções fala na sua cidade, ele percebeu que as pessoas se maravilhavam, Jesus, quando ia pregar na sinagoga deles, lá na cidade onde ele nasceu, na cidade dele, quando ele ia pregar, quando ele fazia algumas coisas, todos se maravilhavam. Porém, não era aquele se maravilhar de, nossa, eu creio nisso, eu gosto disso, é de Deus, é da parte do Senhor. Não era aquele se maravilhar de quem tem fé, de quem ama as coisas do Pai, de quem acredita na pessoa do Cristo, como aqueles que o seguem desde o início de seu ministério, aqueles ao qual ele escolheu. Não é? Então, o que acontece? Muitos se maravilhavam, porém se maravilhavam com as coisas que aconteciam, mas dentro de si, dentro do seu coração, e até falavam a respeito de onde vêm essas coisas, como assim um homem pode fazer tudo isso que ele faz? E essa sabedoria ao falar, e essas maravilhas que ele tem operado, como assim? Não pode acontecer, nós conhecemos a sua parentela, nós conhecemos a sua origem, ele é um homem como eu, como você, as irmãs deles estão aqui no nosso meio, os irmãos dele são Tiago, José, Simão e Judas, o pai dele é carpinteiro, a mãe se chama Maria, como assim? De onde vem tudo isso? E isso causava escândalo, porque de fato, como Cristo ele conclui dizendo, o profeta ele não tem honra na sua cidade, na sua casa. Geralmente é isso que acontece, porque quando estamos observando as ações do outro, normalmente, como seres humanos falhos que somos, a gente observa humanamente, a gente observa o que está à nossa frente, a gente não observa com os olhos espirituais, a gente não tem aquela visão, espiritual das coisas. Porque ainda sendo nós, seres espirituais, habitando neste mundo, nós ainda falhamos muito ao observar, ao analisar, ao perceber as coisas humanamente. Nós precisamos andar como seres espirituais e nós precisamos perceber tudo ao nosso redor com os olhos espirituais para discernir melhor o que é de Deus e o que não é, e aí nos preparar quanto aos perigos que podem surgir à nossa frente, quanto às ciladas do inimigo. Enquanto estivermos andando como seres humanos, julgando o outro como humano que ele é também, que é falho, que erra,
né? Enquanto estivermos guerreando contra a nossa irmã ou o nosso irmão, sem perceber que há um reino espiritual, não é? Habitando entre nós, nós vamos estar constantemente falhando e errando diante de Deus. E Jesus diz, mas no finalzinho, no 57, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria, né, na sua cidade onde ele é conhecido, e na sua casa, na sua própria casa, onde as pessoas te conhecem. Muitas vezes, quantos de nós, ao decidirmos seguir a Jesus, amar a Jesus, viver para Jesus, quanto de nós não fomos julgados e acusados dentro da nossa própria casa? Ah, não dou um mês, não passo não fica ali, vai fazer isso, vai fazer aquilo, duvido que deixe de beber, que deixe de fumar, que deixe disso, que deixe daquilo, né? Muitas pessoas, por não compreender as coisas espirituais, acabam fazendo esse tipo de discurso, não é? Para com aqueles que decidem seguir a Jesus. Muitos já ouvimos isso, muitos de nós já ouvimos isso, não é? Porque, como Jesus disse, na nossa casa, muitas vezes o profeta não vai ter honra, entendeu? Aquele que eu vim a ser, aquele que eu vi fazer isso, aquele que errava tanto, agora é santo, fazia tanta coisa e tal. Então, muitas vezes, não vamos ter honra dentro da nossa pátria, dentro da nossa casa. Mas isso até Jesus passou por isso. O que não pode, e uma das coisas que eu quero exortar aqui, os irmãos em Cristo Jesus, o que não pode é nós, como os crentes, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que serve a um Deus vivo que nos chamou, nos resgatou do lamaçal do pecado para transformar as nossas vidas, o que não pode somos nós agir assim. Nós não podemos julgar o outro humanamente, pela aparência, pelo que ele foi. Nós não podemos jamais não acreditar na transformação do outro. Nós não podemos jamais achar que se converteu, aceitou Jesus ali na frente, mas não passa um mês, não vai deixar a vida que tinha, isso e aquilo. Nós somos diferentes, precisamos enxergar diferente, precisamos discernir bem as coisas, para que então a fé que há em nós possa ser gerada, as maravilhas de Deus possam ser geradas em nós e através de nós para com o próximo. Nós precisamos crer na transformação do outro, se formos transformados por Jesus. Se Jesus te transformou, você precisa crer na transformação do outro, no que o outro está fazendo a partir de uma visão espiritual que você está observando, sem julgamentos. Você precisa observar, orar. Se as coisas não estão saindo, está muito estranho, vou orar, vou apresentar esta causa a Deus. Jesus, ele conclui dizendo, e não fez ali, o texto conclui dizendo, e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade. Nesse finalzinho aqui, nesse último versículo do capítulo 13 do livro de Mateus, está a chave para muita coisa que a gente muitas vezes passa despercebido. O único empecilho, a única coisa que faz com que Jesus, ele não faça maravilhas na tua vida, na minha vida, ele não opere milagres, ele não faça prodígios, é a falta de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé de que Jesus, ele pode operar, ele pode fazer, ele quer fazer, ele tem todas as ferramentas, ele tem todo o poder. Sem fé, não vai acontecer. Precisamos crer de fato em Deus como o único suficiente das nossas vidas, como quem pode todas as coisas, como quem está sob o controle de tudo. Isso com relação ao próximo, né, como eu falava anteriormente a respeito das observações que fazemos, das percepções que temos do outro, como também a respeito de nós mesmos, aquilo que Deus ele quer fazer em nossa vida, aquilo que Deus ele já falou, aquilo que Deus ele já prometeu. Precisamos ter fé por conta da incredulidade desse povo. Ao olhar Jesus humanamente, né, por conhecer a sua origem, sua parentela, pelo fato deles não credibilizarem, não acreditarem em Jesus como o Messias, Jesus ele não operou grandes maravilhas naquele lugar. A incredulidade é uma barreira terrível, não é? Entre o homem e Deus, na questão de operar maravilhas e prodígios, né, milagres nas nossas vidas. Então que possamos
hoje se agarrar nessa palavra e perceber que aquilo que Jesus fez na minha vida, Ele é capaz de fazer na vida do meu próximo. Independente do passado do meu próximo, independente da parentela, de quem ele é, do que ele fez, independente de qualquer coisa. Jesus, ele é o Deus do novo. Ele é Deus que faz, certo? Ele não promete para não fazer. Então, precisamos crer nisso com muita convicção e saber que precisamos ter fé. Fé, porque a fé, de fato, move montanhas. A fé é uma das principais ferramentas para que Deus ele possa operar nas nossas vidas. Amém? Guarda essa palavra em nome de Jesus e desde já eu já agradeço pela oportunidade.